Graça e paz, irmãos. Amém. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 3. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 3. Vamos ver. Versículo 11. João Batista diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, João Batista deixa claro dois tipos de batismo. Batizar significa imergir. Nós vimos ainda agora os pastores aqui imergindo a pessoa dentro d'água. E vocês viram que a pessoa, quando saía da água, ela estava completamente molhada, e foram molhando tudinho, porque a água foi descendo. A água é conhecida como elemento da terra, porque em todo lugar que você jogar água, ela desce. Então João, ele imergia as pessoas nas águas do Rio Jordão. A pessoa saía dali e a água ia descendo, e até chegar em casa a pessoa estava sequinha, porque a água vai descendo. Mas ele fala que o batismo de Jesus não é com água. Ele diz que o batismo de Jesus é o batismo com fogo e com o Espírito Santo. Se nós observarmos, se batismo é imersão, então Jesus toma você, imerge no fogo. E quando você sai do fogo, você é uma tocha de fogo apontando para cima. Porque onde quer que você acenda o fogo, ele aponta para cima. Mas vamos ver sobre esse fogo. Em Lucas 12, no versículo 49, Jesus diz assim: eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Aí você fica pensando, será que Jesus é incendiário? Ele fala de um fogo específico. Fogo. Fogo. Qual é a ação do fogo? Se você olhar em volta do planeta Terra, tem várias camadas: atmosfera, estratosfera, ecosfera e tantas esferas. Mas no centro, bem no meio, no planeta Terra, tem uma camada de fogo. É a pirosfera. Por que é que Deus
coloca no meio, bem no coração da terra, uma camada de fogo? Porque o fogo torna as coisas leves. O fogo torna as coisas suspensas. Porque a terra tem uma camada de fogo no centro, a terra fica solta no espaço e não cai. Nós aprendemos, a terra se movimenta, ela tem movimento de rotação, movimento de traslação, mas não cai. Porque ela fica balanceada no ar, por causa de uma camada de fogo. O fogo mantém as coisas suspensas. Eu vou contar para você uma experiência que eu tive e que eu vi. Não é história de velho, não. É uma experiência minha. Eu morava no Iraque, extremo sul do Iraque, fronteira com Kuwait. Nós fomos para lá para ficar 5 anos. Meu marido trabalhava na Petrobras. 3 anos e meio. Começou a guerra Irã-Iraque. Muita gente que está aqui nem tinha nascido. E do 3º para o 4º dia, nós tivemos que fugir do Iraque. O embaixador do Kuwait, junto com o embaixador do Brasil no Iraque, conseguiram para nós fugirmos para o Kuwait. Aonde nós estávamos no Iraque é na fronteira com o Kuwait, é a antiga Caldeia, hoje se chama Basra. Eu morei 3 anos e meio na terra de Abraão. Quando o Irã estava tentando bombardear os tanques de abastecimento dos navios petroleiros, que estavam exatamente ali em Basra. O que acontece numa guerra? Eu me lembro que naquele dia, ao meio-dia, nós estávamos almoçando, houve um bombardeio, que a comida em cima da mesa, a mesa levantou, a comida derramou, os vidros das janelas se quebraram, as crianças, meus filhos, gritavam, e nós ficamos ali. Mas sabíamos de uma coisa: o bombardeio não foi em cima da nossa casa, nós estamos vivos. Então, o clima numa guerra é horrível, meus irmãos. Aqui a gente olha da televisão, mas está lá dentro. Você ouve que vem uma bomba, mas você não sabe onde ela vai cair. É assim. Quando o avião vem do Kuwait, vem do Irã, ele vem para jogar bomba no Iraque. Chama o avião bombardeiro. O radar no Iraque detecta um avião que vem. Então o radar dá um som como se fosse de ambulância ou de corpo de bombeiro. Aí eles soltam um míssil que vai mais rápido do que o avião. E aqui embaixo a gente ouve aquele ruído. E a gente fica pedindo a Deus que não seja bombardeado, que o míssil atinja o avião antes do avião soltar a bomba. Porque quando ele explode o avião no ar, porque o míssil vai mais rápido, atraído pelo calor da turbina do avião, ele explode o avião no ar, então a bomba não vem para a terra. É esse o clima. Conseguimos sair em fuga do Iraque logo depois de 11 horas da noite, num ônibus pequeno, todo mundo, mas tiveram que ficar 3 engenheiros de petróleo, um deles foi o meu marido, e nós dentro daquele ônibus
atravessando o deserto de Abadã para o Kuwait. 11 horas da noite, não podia acender a luz, os faróis do ônibus. Por quê? Porque é guerra. Então, o motorista tem que ser conhecedor com precisão do deserto, porque não se vê nada. A noite totalmente escura, e o motorista a todo vapor para alcançar o Kuwait logo. Ouvimos a sirene do radar. Sabíamos, lá vem bombardeio. Vimos quando o míssil do Iraque cruzou o ar, atingiu o avião em cheio. É sobre isso que eu quero dizer para vocês. Quando o míssil atingiu o avião, houve uma explosão tão terrível, meus irmãos, meia-noite virou meio-dia no deserto de Abadã. Porque aquele avião se transformou numa bola de fogo, numa bola gigantesca. E o combustível, as gotas de combustível se espalharam pelo ar pegando fogo, pareciam milhares e milhares de estrelas que iam se apagando pouco a pouco, e aquela bola de fogo ficou parada no ar. Eu sei que foram alguns segundos, mas a impressão que eu tenho até hoje é que foram 2 horas. Parado. Como é que uma fuselagem daquela fica parada no ar? Fogo. O fogo torna as coisas leves. O fogo torna as coisas leves. O fogo levanta tudo. Fogo. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo vem para nos batizar com fogo, significa que Ele imerge você no fogo lá de cima. E quando você sai dali, você é uma tocha. E este fogo lhe chama para cima. Você ainda está no mundo, mas você vai sendo retirado do mundo pouco a pouco. Deixa eu dizer, lembra de coisas que você gostava antes, você não gosta mais e você não sabe explicar. Coisas que pareciam tão importantes na sua vida e de uma hora para outra são tão sem graça. Coisas sem as quais você não podia viver. Mas agora você olha e diz: parece que eu sou uma outra pessoa. E é mesmo. E as pessoas acham você esquisito. Olha aí, fulano agora já está outra pessoa, é? As pessoas não gostam. É que você está sendo retirado do mundo, desse sistema perdido, pouco a pouco. E à medida que você vai sendo retirado de lá, por causa do batismo de fogo, você olha para o mundo como eu estou olhando para vocês. Daqui eu vejo vocês todos. A igreja está linda, porque você está em cima. Você vê melhor a situação do mundo lá embaixo. Você vê a dor do povo lá embaixo. Você vê o quanto eles precisam de Jesus Cristo. Por isso,
quando nós dizemos que Jesus Cristo veio para batizar com fogo, é que Ele veio tirar você. E pouco a pouco você vai sendo retirado desse nível. Você ainda está no mundo, mas você não é mais do mundo, como o povo de Israel estava no Egito, mas não era do Egito. Não é? E quando Jesus Cristo tira você do fogo, é porque Ele tem um objetivo específico para você. E o objetivo específico que Ele tem é exatamente o que Ele diz. Quando Ele ressuscita, Ele diz para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quando o Pai enviou Jesus, Ele enviou Jesus como um canal dos céus para a terra. Um canal para trazer o seu reino, um canal para a redenção, um canal para o Espírito Santo. Então, Jesus Cristo nos dá o mesmo comando de sermos canais. Quando você se rende a Jesus Cristo, não pense que é uma decisão que você resolveu. Não, você estava alistado. Deus só estava esperando o momento de tocar o seu coração. É sim, porque Deus trabalha com plenitude de tempo. Plenitude de tempo. Às vezes você pensa, esse foi meu questionamento na minha conversão: por que Deus esperou tanto tempo? Ué, é da minha conta? Deus está me dizendo: não é da sua conta não, é da minha. Não se meta nos meus negócios. Olha, eu nasci numa família cristã. Eu cheguei a ser organista de igreja. Eu era crente, meus irmãos. Crente. Daquela crente assim: eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, não vou na boate, eu não boto biquíni, nada, porque eu sou crente. Por acaso, lá no Éden, Adão bebeu, fumou? Não tinha nem outra mulher para ele olhar as pernas, meus irmãos. Mas ele cometeu um pecado, que por causa desse pecado, toda a terra ficou maldita. Deus disse para ele: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Eu estava com 32 anos, quando houve a minha conversão, o meu novo nascimento. Eu sei que foi naquele dia, lá no Iraque, no interior do Iraque, em Basra, por causa de uma menina de 9 anos, uma beduína, Suheila, com um cordeirinho na mão. Está vendo? Dali em diante, eu sou uma nova criatura. Por que Deus esperou tanto? Eu não sei. Mas eu sei que Ele estava me preparando o tempo todo para a hora dele tocar fogo. E o que Ele tocou fogo, eu estou pegando fogo cada vez mais. Graças a Deus. E assim como eu conheço a bem-aventurança de ser filho de Deus, eu prego esse evangelho para que outros recebam a mesma bem-aventurança. O que eu pergunto é o seguinte: Deus
já nos deu o seu reino. Jesus Cristo diz: não temais, pequenino rebanho, a vosso Pai aprouve dar-vos o seu reino. Deus já nos deu o reino. Deus já nos deu o seu Filho. Deus já nos deu o seu Espírito. Que mais Ele tem que dar? Se Ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, eu quero saber o que nós estamos fazendo. Se o pastor, a esposa dele e outros mais tivessem recebido o chamado e ficado em casa, nós não estaríamos hoje batizando 14 pessoas aqui, 13 pessoas aqui. Esta igreja não existiria, porque se nós recebemos a bem-aventurança e guardamos para nós, todos nós somos enviados. Mas, irmã, acontece que eu não estudei, eu não falo nenhuma língua estrangeira, eu não fiz nem o 2º grau, eu não sei falar direito, irmão. Eu falo, nós vai, nós vem. E como é que eu vou pregar Jesus? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Hoje nós vamos estar falando sobre um chamado que nós muitas vezes desprezamos. Existe em Atos 9 a situação da conversão de Paulo. Naquele momento, eu vou dizer para os irmãos rapidamente como estava a situação da igreja. A igreja tinha começado. No primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas aceitaram Jesus. Em seguida, por causa, isso foi no capítulo 2 de Atos, no capítulo 3, por causa da cura do coxo da porta do templo chamada Formosa, mas 2.000 almas vieram, já são 5, e aí a igreja crescia, mas os judeus não aceitavam. Primeiro, eles diziam que Jesus não ressuscitou, que foram os discípulos que roubaram o corpo dele, que ele morreu e que os discípulos roubaram o corpo dele. Não aceitavam que Jesus fosse o Messias. Pelo contrário, o Sinédrio condenou Jesus. Os judeus condenaram, pediram que Jesus fosse crucificado, preferiram Barrabás. Quando acontece Pentecostes, houve a grande explosão da igreja, porque o Espírito Santo vem sobre os discípulos, eles recebem o poder do alto e eles passam a pegar fogo de amor por Cristo. E aí a igreja começa a crescer e começa a vir a perseguição, e não adiantava, a igreja crescia. No capítulo 7, Estevão é martirizado. Isso deu força para os judeus, e eles então saem perseguindo a igreja. No capítulo 8 de Atos, a Bíblia diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e de Samaria. Eu gosto desse texto. Sabe, você prepara um campo, aí você vai semear goiaba.
Você vai semear semente de goiaba. O que é que você faz? Você pega a mão cheia de semente e faz assim, ó. Vai dar muita goiabeira. Quando existe essa diáspora da igreja, todos deixaram Jerusalém, era o Espírito semeando a igreja. A cada lugar que ia um crente, ele pregava Jesus Cristo. Então não tem como vencer essa igreja, não tem como. Um jovem fariseu, muito inteligente, muito bem preparado, chamado Saulo, ele era da Cilícia, da cidade de Tarso. Em abril eu estive na casa onde ele vivia com a família em Tarso, nós estivemos em Tarso. O pai dele, a família de Paulo, eles fabricavam tendas, e naquela época, fabricar tendas era um ofício que dava muito dinheiro. Então, a família de Paulo pôde dar a ele uma educação de primeira. Enviaram Paulo para Jerusalém, e lá ele foi educado na lei aos pés do grande mestre político religioso Gamaliel. Ele falava hebraico, aramaico, latim e grego. Ele era um sujeito amplamente bem preparado, conhecedor da lei e dos profetas, fariseu. Ele se levanta, crendo que Jesus era uma mentira e que aquilo era uma afronta para a lei de Moisés. E a perseguição ele dirige. Quando ele fez o arraso todo, ele prendia pessoas, levava pessoas a blasfemar. E ele foi aquele animal feroz, sanguinário contra os cristãos. Quando ele viu que deu certo o apedrejamento de Estevão, ele foi ao sumo sacerdote e pediu a ele cartas, não é? Para as sinagogas de Damasco, a fim de, caso ele achasse alguns que eram do caminho, quer dizer, da igreja, ele pudesse prender, podia ser homem, podia ser mulher, e trazer para ser preso, morto, espancado em Jerusalém. 6 dias de viagem a cavalo, de Jerusalém para Damasco. Em Damasco existiam pelo menos 40 sinagogas. Meus irmãos, não haviam igrejas, não haviam templos para os cristãos se reunirem. Os primeiros cristãos eram todos judeus. Então, dentro das sinagogas, existia um povo que era cristão. Era isso que Paulo queria fazer: entrar nas sinagogas e prender quem fosse cristão. Os discípulos de Damasco ficaram sabendo que Paulo estava indo para lá para desenvolver a mesma perseguição que desenvolveu em Jerusalém. Eu quero que vocês pensem como estava a igreja em Damasco. Os cristãos gemendo, chorando, orando, clamando a Deus, para que Deus não permitisse que aquela fera sanguinária chegasse a Damasco. Pediram. Paulo está indo para Damasco. A Bíblia diz, ao se aproximar, está aqui no capítulo 9,
Seguido ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu do cavalo, literalmente, caiu do cavalo. E ouviu uma voz que lhe dizia, ele não viu ninguém, ele ouviu a voz que dizia. Depois você vai ver ele dizer que ele ouviu em aramaico, quer dizer, na língua materna. Saulo, Saulo, por que me persegues? Primeiro endereçamento de Jesus para Paulo foi dizer, tu és um perseguidor. E Paulo no chão responde, quem és tu, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. O que convém fazer. Logicamente, Paulo já foi levantado do chão pelos seus companheiros, levado para Damasco, cego, porque ele ficou cego naquela hora. Chegou em Damasco, outro homem. Pense, Paulo quando ia para Damasco, ele sabia, esse Jesus Nazareno é um malandro, é um embuste, ele morreu na cruz sim, os discípulos roubaram o corpo dele, ele não é Messias coisa nenhuma, está aí esse povo todo um perigo para a lei de Moisés, vou prender todos. Agora ele cai no chão e ele diz, pronto. Então ele ressuscitou, porque ele está falando comigo. Então ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele é o Messias. E se ele é o Messias, nós crucificamos o Filho de Deus. E eu estou matando os seus seguidores. Olhe como ficou a cabeça desse homem. Desse jeito, ele vai para Damasco, não falou mais nada, 3 dias não comeu, não bebeu, ficou orando. Jesus Cristo aparece para um discípulo. Isso que eu quero que você preste atenção. Jesus Cristo aparece para um discípulo. O que é necessário para ser discípulo de Jesus Cristo? É necessário que você, pecador, você ouça a palavra da verdade, você creia no Evangelho, se arrependa dos seus pecados, aceite Jesus Cristo como seu único Senhor, suficiente Salvador. Então, o seu nome é escrito, registrado no livro da vida do Cordeiro. Você é feito filho de Deus, você recebe o Espírito Santo, você agora é discípulo. Só isso. Então, a Bíblia não fala quem é maior, quem é menor. Deus não precisa dos títulos de ninguém. Deus não precisa do nome famoso de ninguém. Para que Deus precisa de mim, meus irmãos? Se Deus fez todas as coisas, os mares, os oceanos, as florestas sem mim.
ele diz: olha aí, minha mão fez todas as coisas, e todas elas vieram a existir. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido de espírito, que treme da minha palavra. Havia um discípulo em Damasco, Atos 9, versículo 10. O nome dele era Ananias. Abra o olho, você só vai ouvir falar nesse Ananias aqui. Sabe por quê? Tem outro Ananias em Atos 5, aquele da Safira. Lembra? Daquela história, os dois morreram lá, tudo bem. Esse aqui, a Bíblia diz, existia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Numa visão, Jesus diz para ele: Ananias. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. O Senhor diz: dispõe-te e vai à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele estava orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para recuperar-se a vista. Olha o que Jesus está fazendo. Ele está falando com Ananias aqui, mas aqui ele já abriu a visão de Paulo, para Paulo ver Ananias, que ia impor as mãos sobre ele. Não é? Já viu? Quando Ananias ouve Jesus dizer isso para ele, eu não sei como é que aquele homem ficou de pé, porque se fosse eu tinha dado um grito. Ananias, primeira coisa, pronto, o homem já chegou aqui. A igreja em Damasco orava e clamava a Deus para que Paulo não chegasse em Damasco. Agora Paulo chegou cego, mas chegou. E Ananias não está entendendo. Ananias disse: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito a tua igreja em Jerusalém? E para cá, Senhor, ele trouxe permissão do sumo sacerdote para prender a todos os que invocam o teu nome. Sabe o que era que Ananias estava dizendo para Jesus? Senhor, está por fora. O Senhor não sabe quem é esse homem é uma peste. Não foi assim que Félix disse que Paulo era uma peste? Este homem, ele fez tudo que não devia com seus santos lá em Jerusalém. O Senhor sabe o que ele vem fazer aqui? Ele vem fazer o mesmo. Deixa este homem cego, porque cego ele não pode fazer mal a nós. Era isso que Ananias queria dizer para Jesus Cristo. Jesus Cristo ouviu a charopada de Ananias. Ananias até disse pouco: se fosse eu tinha chorado, tinha gritado para Jesus não deixar. Mas Jesus ouviu tudo e disse para Ananias: mas vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis e perante o povo de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto vale sofrer pelo meu nome. E desapareceu. E Ananias ficou com banana quente, batata quente na mão. Jesus Cristo deu nas mãos de Ananias uma missão: vai. E agora? Você iria? A missão de Ananias é importantíssima. Ananias, eu vou lá, e se este homem me pega,
este homem que obedi tanto a Deus que não chegasse aqui, agora eu tenho que levar a cura para ele. Ananias tinha nas mãos o fato dele ser discípulo. E o discípulo, ele pensa como seu mestre, ele faz tudo para agradar o seu mestre. Um discípulo não é um evangélico que repete umas frases, mas não vive a verdade. Coitado de Ananias. E agora? Jesus Cristo desapareceu, acabou a visão. Eu tenho que ir. Eu não sei como foi o caminho da casa de Ananias até a casa de Judas, na rua direita de Damasco. Ele foi. Este homem, com toda a dificuldade que ele teve, ele obedeceu. E quando ele entrou na casa, ele diz: Saulo, irmão, está aqui. Então Ananias foi entrando na casa e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, você está ouvindo? Aquele que foi lá para matá-lo, a ele e a família dele, ele diz: irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Ele impôs as mãos sobre Paulo, ordenando a cura. As escamas dos olhos de Paulo se abriram, e quando Paulo viu o primeiro rosto na vida dele, foi o rosto de um cristão. O rosto de alguém que ele foi ali para matar. Era aquele que trouxe para ele a bem-aventurança da cura. Lógico que Paulo nunca mais esqueceu esse rosto. Ele comeu, bebeu e saiu dali para começar a pregar Jesus. Nunca mais você vai ouvir falar de Ananias. Você não sabe se Ananias era um homem culto, se Ananias era um homem rico, se Ananias era de uma família importante. Você sabe o suficiente: ele era um discípulo de Jesus Cristo. Ele recebe uma incumbência como você recebeu e eu recebi. Vai, leva a cura, a restauração, a mudança de vida. Vai, leva a possibilidade, leva o começo de um ministério. Meus irmãos, que ministério maravilhoso é o ministério de Paulo. Nós sabemos tanto sobre Paulo. Cadê Ananias? Mas quem trouxe, quem foi o canal da bênção para Paulo foi Ananias. Por que que nós damos tanto valor a nomes tão grandes, a pessoas tão famosas e tão importantes? Nós esquecemos que o maior é Deus. Esquecemos que todos nós, como filhos de Deus, temos uma missão. E a missão é ir, fazer discípulos. Como o Pai me enviou, eu vos envio. O meu Pai me enviou como canal. Eu faço de vocês canais por onde vai jorrar a salvação para a eternidade. Um ministério tão grande como o ministério de Pedro, por exemplo.
Ministério de Pedro é um ministério belíssimo, não é? Belíssimo. Quem foi que levou Pedro para Jesus? Viu, você não sabe, eu sei. André, o irmão de Simão, ele estava sentado com João Batista. João Batista estava com 2 discípulos. Está escrito em João 1, a partir do versículo 35. João apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 seguiram Jesus. Jesus disse: por que vocês estão me seguindo? Que buscais? Mestre, onde é que o Senhor mora? Vinde e vede. Eles foram com Jesus, ficaram lá até a hora 9, 3 horas da tarde. André era um dos 2. Ele foi primeiro buscar seu irmão Simão, a quem ele disse: Simão, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Levou Simão para Jesus. Jesus, quando viu Simão, disse: ei, tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Cefas, rocha, Pedro. Quem levou Pedro para Jesus foi André. Cadê André? Nem sabemos o que foi feito de André, né? Mas Simão Pedro está aí. Então, quantas vezes nós nos sentimos tão sem importância, mas existe um Paulo esperando por nós, existe um Pedro esperando por nós, para que ele possa fluir e florescer e ganhar almas. É preciso que exista um Ananias que chega lá, que não sabe fazer outra coisa a não ser dizer: o mestre me mandou. A única coisa que Ananias soube dizer foi: o Jesus que te apareceu no caminho de Damasco me enviou. Estou aqui, toma. André, a única coisa que ele foi dizer: ei, achamos o Messias, vem. Acabou. Olha o ministério de Pedro. Temos um profeta na Bíblia, Jonas, não admitia pregar em Nínive, não gostava dos ninivitas. Os ninivitas eram idólatras, inimigos de Deus. E quando Deus diz para ele: Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua maldade chegou até mim. Jonas pensou: o que é que Deus está querendo? Está querendo salvar ninivita? Eles não valem nada, eles são idólatras. Deixa eles morrerem. Não vou não, porque vai que eu vou e eles se arrependem, aí eles vão ser salvos? Vou não. Ele não disse nada para Deus. Ele foi para Jope, comprou um ticket, tinha um navio saindo para Tarsis, saindo para a Espanha. Deus mandou ele para o norte do Iraque, comprou uma passagem para ir para a Espanha. Foi a passagem mais cara da vida dele. Nós sabemos o que aconteceu com Jonas. Por quê? Porque Jonas não queria pregar para os ninivitas, porque corria o risco dos ninivitas se arrependerem e serem salvos. Será que é por isso que você não está pregando para o seu vizinho? Ou para o seu colega de trabalho? Será que é por isso que você não está abrindo a boca para proclamar Jesus Cristo? Porque você tem medo que as pessoas deixem
o seu caminho de perdição. Você tem recebido muito, mas o que você está entregando? Ananias, ele era discípulo de Jesus Cristo, mas ele não tinha misericórdia de Paulo. Ele queria que Paulo ficasse cego e morresse cego. Jesus Cristo disse: não, não é como você pensa. Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, e até perante o povo de Israel. Quantas vezes, quando eu oro pelos nossos governantes, porque eu tenho obrigação, como filha de Deus, eu tenho obrigação de orar pelos governantes. Deus não me mandou gostar deles, mandou amar a todos e orar por eles. Porque aqui no Brasil existe uma igreja, e o papel da igreja é também orar por seus governantes. Eu sei que eles estão fazendo o papel deles. Pilatos tinha que condenar Jesus. Tinha. Herodes, Antipas, tinha que matar Jesus Cristo, tinha que matar João Batista. Herodes Agripa tinha que matar Tiago, o irmão de João. Existem homens escolhidos, infelizmente, para o trabalho sujo daquela hora. O massacre dos judeus estava profetizado na Bíblia. Ezequiel 37. Foi necessário que aparecesse um Hitler para comandar o holocausto. O Hitler foi necessário. Infelizmente, existem homens para fazer o trabalho de Satanás em determinadas horas. Por isso nós precisamos orar pelos nossos governantes. Se você olhar, qual é o presidente hoje que é filho de Deus? Nenhum. Governadores, filhos de Deus, eu não conheço. Primeiros ministros no mundo, filhos de Deus, não conheço. Não conheço. Ah, irmã, mas Bolsonaro era filho de Deus, não era não? Não era não. Nunca se rendeu a Jesus Cristo, a não ser que se rendeu agora. Vou dizer para vocês que eu sei. Não estou falando mal dele. Não estou falando mal de ninguém que não aceitou Jesus. Não tem nada disso. Não é por causa disso que Bolsonaro é melhor ou pior do que Lula. O fato é que o Bolsonaro pelo menos tem uma mulher que ora. E o pobre do Lula, a dele, coitada, ainda não tem Jesus. Pode ser que ela seja alcançada, não é? Por que não? Por que não? Será que não é um sonho? Eu tenho este sonho. Como eu gostaria de ver os nossos governantes se rendendo a Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas esta incumbência foi entregue a nós, meus irmãos. Dispõe-te e vai.
vai. Tu vais fazer. Deus podia ter feito tudo sozinho, mas Ele nos chama. Ele nos chama para ser a parte visível do reino. Não é? Nós precisamos saber que esse evangelho foi entregue a nós. A nós, não foi entregue aos anjos. Não foi. Foi entregue a nós. Por isso Ele mandou o Espírito Santo para nós. Qual é a incumbência que você tem na mão que você ainda não entregou? Como filho de Deus, você tem uma incumbência. Você tem um chamado. Você tem algo para entregar para alguém que está precisando. Existe um Paulo sem enxergar. E você tem que levar a palavra para ele. Não é? Existe um Pedro que está procurando o Messias. Mas você já encontrou. É você que tem que dizer para ele. Se você já encontrou, anuncie para aqueles que ainda estão buscando. E aqueles que estão buscando, eles estão cegos, buscando. Eles estão buscando na macumba. Eles estão buscando no espiritismo. Eles estão buscando na idolatria. Eles estão buscando no adultério. Eles estão buscando na imoralidade. Eles estão buscando preencher o seu vazio. No dia em que Deus criou o homem, Deus ia todos os dias, pela viração do dia, lá no Éden, para estar com Adão e Eva. Que momento maravilhoso! Aquele casal se deleitava na presença de Deus. E quando Deus ia embora, a vida deles era uma contínua expectativa pelo retorno. Um dia Deus chegou lá, encontrou ninguém. Adão, Adão, onde estás? E Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo e me escondi. Daí em diante, meus irmãos, o homem foi desconectado de Deus. Pense que você compra uma geladeira maravilhosa. A geladeira tem de tudo. Chega em casa, você põe tudo dentro da geladeira e viaja. Quando volta está tudo estragado, você diz: a geladeira estava quebrada. Eu comprei geladeira com defeito. Chama a assistência técnica. O técnico diz: a senhora não ligou. A senhora não conectou na energia elétrica. Aquela geladeira foi fabricada para funcionar conectada na energia elétrica. Se ela não tiver conectada, ainda é uma geladeira, é bonita, tem futuro, mas não vai funcionar. Vocêzinho que está me olhando aí, e eu também, cada um de nós foi fabricado por Deus para funcionar conectado nele. E o pecado nos desconectou. E aí nós não prestamos mais para nada. E você sabe disso. A nossa alma cheia de maus pensamentos, maus desejos, tramas diabólicas. Por quê? O pecado. Mas o que Jesus Cristo veio, Ele veio nos reconectar ao Pai. Agora o Espírito Santo começa a fazer um trabalho difícil,
porque estava tudo estragado. Mas pouco a pouco, na misericórdia de Deus, pelo estudo da palavra, pregação da palavra, oração, culto, pelo batismo de fogo, nós vamos sendo tirados dessa maldição do mundo. Mas como filhos de Deus, nós temos uma incumbência. Única coisa que Jesus mandou fazer: ide, fazei discípulos que farão outros discípulos. Cada discípulo que você faz é uma semente que você planta para o futuro, porque ele vai fazer outros discípulos. Ainda agora o pastor estava falando do tamanho da igreja. Pastor, eu neste momento quero desejar para o Senhor, de todo o meu coração, que isto aqui seja um grande problema para o Senhor. Que o Senhor nunca tenha espaço suficiente. O Senhor vai fazer um culto 2, 10 e vai ter que ampliar. Só isso que eu lhe peço. Não vai dar, nunca o Senhor encontrará espaço suficiente para trazer todos aqueles que Deus lhe deu. Isso, meu irmão, é o seu trabalho, é o plano de Deus na sua vida. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a eles tudo o que vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meu desejo para vocês, meu irmão, é que Deus, na sua infinita misericórdia, exploda uma bomba no coração de cada um, para que vocês se apaixonem por Cristo, para que vocês anunciem Cristo, para que vocês entreguem aquilo que já receberam. E então esta cidade será completamente coberta do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Amém.